Hoje, 29 de outubro de 2025, vamos fazer o estudo do Tito, capítulo 2, nossa série de estudos do Novo Testamento, do livro de Paulo a Tito. Oremos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, a quem servimos, te pedimos a graça de nos acompanhar nesse estudo santo, para a honra e glória do teu nome. Aos teus pés te pedimos a luz do Espírito Santo para que ouçamos a sua verdade, a sua palavra preservada e inerrante. King James, versão 1611, texto receptos, que nós possamos então louvar e agradecer por todas as bênçãos que tu tens dado no dia de hoje, ter preservado nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Tu, porém, falas coisas que convêm à sã doutrina. Sã doutrina é aquela interpretação correta da palavra preservada de Deus. Segundo os apóstolos, o entendimento harmônico dos apóstolos, dos profetas e dos salmos de Davi, dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Aqui os velhos, a palavra presbítero, que também significa pastor, bispo, sãos na fé. Então, nós precisamos procurar pastores, presbíteros, padres que tenham uma fé sã, para que ele não venha corromper a sã doutrina, na caridade e na paciência, sempre com amor e não como diversão ou distração. Jesus falou para uma senhora que morreu, em coma, estava com morte de coma, e UTI, Jesus falou para ela que muitos estão trocando, as igrejas estão trocando o altar pelo palco. O que Jesus quer dizer com isso? Nós não podemos trocar o sacrifício de Cristo eucarístico por um palco de fama, de diversão, de distração. Temos que manter a seriedade e a realidade do altar. O altar é sacrifício eucarístico. Depois nós fizemos um artigo hoje, depois nós vamos ler, colocar no canal Notícias Cristo, TV Notícias Cristo Rei, sobre a Eucaristia, a transubstanciação, o sacrifício eucarístico. O que significa isso? Como nós podemos advogar e defender a tese de que ali nós tomamos o corpo e comemos o corpo e bebemos o sangue de Cristo no vinho e no pão eucarístico. Vou gravar esse artigo. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres de coisas boas. Então as mulheres devem procurar ter uma vida santa, no casamento, ou solteiras, ou viúvas, não caluniadoras. Calúnia é a acusação falsa das pessoas. Às vezes você faz isso contando coisas erradas sobre determinadas pessoas que você ouviu. Não dada muito vinho, mestre de coisas boas. Da minha cidade, do meu estado, lá na Viçosa, as mulheres também tomam uma pingazinha, mas é uma pinga curtida em carvalho, em tonéis de madeira, de 20 anos, então 10 anos. Então eu acho que o álcool é mais fraquinho, Então parece mais um licor, não dados a muito vinho, e não deve ser tomado muito, mestre de coisas boas. A caridade, as associações evangélicas que cuidam, que fazem obras assistenciais, para que ensinam mulheres novas a serem sóbrias, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Não é competir com os maridos, como hoje o empoderamento da esquerda terrorista, narcotraficante, que está tomando o mundo, em escândalos toda hora, em guerras, empoderam as mulheres. A mulher não é para ser empoderada, porque no reino de Deus aquele que serve é o maior. Então não é o que tem mais poder, mas é aquele que presta mais serviço, tem mais humildade, é o maior, é o mais poderoso. Então poder no reino de Deus é o contrário desse poder da esquerda
narcoterrorista que está pelo mundo. A serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então as mulheres devem ser castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, e não revolucionárias, ensinando as filhas a serem revolucionárias contra os futuros maridos. Nada disso. Isso é a esquerda narcoterrorista que está pelo mundo. Exorta da mesma forma os jovens a que tenham mente sóbria. Em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Então, os jovens também, homens, né, devem ter essas sobriedade no proceder. Tudo isso é uma sobriedade de vida. O cristão tem que ser sóbrio, não só de vícios, mas de caráter. Em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Santidade, né? Se você é santo, você anda na doutrina, você é incorrupto, você tem seriedade e você é sincero. Linguagem sã que não pode ser condenada para que os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Linguagem sã, isso é muito difícil hoje, né? E linguagem sã significa também uma linguagem correta. Então a gente precisa estudar a língua que a gente fala e até aprender outros idiomas. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus próprios senhores e em todas as coisas lhe agradem, não respondendo novamente, não defraudando, antes mostrando toda a boa fidelidade para que seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Essa é questão para os sindicatos, para as carreiras profissionais, para os empregados domésticos ou de empresas, de corporações do Estado. Agradar no serviço, ser obediente, não responder asperamente, não defraudar, mostrar toda a boa fidelidade, como ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Então as mulheres, os jovens, as jovens devem ser um ornamento da doutrina de Deus na sua vida diária. E assim eles exaltam Deus, a maneira de exaltar Deus, de louvar Deus, de evangelizar a fé cristã, a sã doutrina, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Então o mundo vive nessa agonia, nessa guerra, nessas revoluções, esquerda narcoterrorista, capitalismo selvagem, mas nós cristãos temos uma vida abençoada para anunciar de maneira a justiça do reino dos céus, santidade e sobriedade para todos, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, esse versículo destaca a abençoada esperança. Então, por isso que nós somos pré-tribulacionistas, porque se nós fôssemos pós-tribulacionistas, significa que nós iríamos passar a ira do Cordeiro sobre nós. Né? Que abençoada esperança seria essa? Não. O Cordeiro não vai derramar a ira sobre nós, ele derrama todo dia a graça, o perdão, a misericórdia. A ira ele vai derramar depois do arrebatamento da igreja. Por isso, 1 Tessalonicenses 4, nós vamos estudar futuramente, vai falar desse arrebatamento no piscar de olho. O olho pisca, a igreja, os cemitérios cristãos ficam vazios, e aí Jesus começa a derramar sua ira sobre o anticristo, sobre esses narcoterroristas islâmicos, hindus, que dizem que podem ser Deus, etc. Ou que tem um profeta que assumiu o lugar de Deus, etc. Então, a ira de Deus vai cair futuramente sobre o mundo, mas a igreja já estará ressurreta e preparada para voltar em 7 anos de grande tribulação na terra, em Jerusalém, principalmente os judeus que não se converteram a Cristo, que não foram arrebatados. Mas eles terão apoio do céu, 2 testemunhas e também 144 mil selados. No Apocalipse também ainda vamos estudar no futuro como será isso. O qual se deu Cristo a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala dessas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Então nós podemos falar com autoridade, porque nós temos autorização de Paulo para falar com autoridade. Nós temos conhecimento da sã doutrina, já temos décadas de estudo, então nós falamos com autoridade, não ficamos intimidados em falar, em pregar, porque nós temos esta ordem de Paulo, o apóstolo, fala dessas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então é preciso estudar muito para adquirir essa autoridade de pregação e de ensino.
E deve-se buscar essa autoridade de pregação e ensino na palavra inerrante preservada de Deus. Na Almeida Corrigida Fiel em português, King James Version 1611 em inglês, em grego, texto recepto do Novo Testamento e maçorético do hebraico. Ok? Agora vamos às notas do capítulo 2 de Tito. Tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. Uma joia no focinho do porco é uma palavra ou doutrina que não se conforma aos valores, princípios e palavras que compõem a sã doutrina apostólica messiânica do primeiro século, da plena revelação do verdadeiro mistério de Cristo. Ousamos denunciar os desvios desta plenitude do Evangelho revelada, em esperança de vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Deus não pode mentir. É um caráter, um atributo do seu caráter. Ele não pode mentir. E nem precisa, nem tem porquê. Deus não mente, nem precisa receber, porque não tem o que perder, nem o que temer ou se santificar mais do que Ele é santo e perfeito. Se Deus promete antes da fundação do mundo, é porque Deus é onisciente e o tempo não faz mais sábio, inteligente ou informado, pois nenhuma notícia apanha Deus de surpresa. Ele é absoluto em todas as coisas, porém cheio de amor, misericórdia para os filhos, e em Cristo Ele nos fez filhos em adoção para a vida eterna. 3. Mas a seu tempo Ele manifestou a sua palavra pela pregação que me foi dada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então nós temos a palavra de Deus manifestada da sua vontade, dita por Cristo, ensinada pelos apóstolos a pregar. A palavra manifesta por Deus é sob mandamento. Não nos foi dado por capricho ou por negligência, mas sob um acidente, mas sob um comando estrito e ordenado do reino do céu. Portanto, não prevaricaremos com essa palavra, coisa que é feita por contenção, por ciúmes e por tantos outros impulsos e por vezes desequilíbrio, vaidade ou ainda pior. Mas pela autoridade e pela ordem de Deus que devemos pregar a palavra. Os velhos, sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, caridade, prudência e paciência. 4. Nós idosos devemos atentar para essas virtudes da sobriedade, pois muitos idosos se perderam em vício de bebidas, prostituição, crimes de corrupção, moral, mental e espiritual. A prudência é irmã da paciência. Não queiram, portanto, nos precipitar em invejas, cobiças, conflitos e desavenças que não convém, principalmente em concupiscências da carne que escandaliza a boa fama. Não esqueçamos a caridade, que é a distribuição do amor de Deus ao próximo e de bom nome fazê-lo. Exemplo de paciência registrou o livro de Jó, que foi um homem justo, representante da paciência e modelo da fé em Deus vivo, o Deus vivo de Israel. Assim como Lázaro, mendigo, obteve o descanso no seio de Abraão antes de Cristo na cruz, abriu o paraíso, a nossa esperança prometida. Então, Deus vivo de Israel, assim também com ele, o Deus vivo dos cristãos, que foi trazido pela cultura ocidental pelos mosteiros, começou nos mosteiros do Oriente, depois do Ocidente, São Bento, e evangelizou-se os bárbaros, nas etnias bárbaras do Ocidente nós temos esse cristianismo, que é fruto da raiz judaica, né? Que muitas vezes a Igreja Católica Romana abusa da sua antiguidade e diz assim, nós somos sucessores do apóstolo. Por antiguidade nós temos que mandar em todo mundo. Mas não é bem assim. Por quê? Porque se for por antiguidade, os judeus são mais antigos, né? E eles não mandam em todo mundo, porque eles não têm, os ortodoxos pelo menos se desviaram do Messias Jesus. As mulheres idosas, sérias, de bom comportamento, então tem que ter várias condições, não somente essa da antiguidade, para ser a cabeça da cristandade ocidental ou mundial. Tem que estar com Jesus, ouvir Jesus e seguir Jesus. Ele é o cabeça. E nós somos talvez o pescoço, né, e outros órgãos. As mulheres idosas, sérias, bom comportamento, como convém, santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas. As boas obras não são fáceis, mas é Deus quem nos capacita a aprender e até de ser mestre. O comportamento correto e santo, principalmente nas escolhas de companhias também santas e prudentes, é essencial. Então, as companhias com quem nós andamos, a gente deve pesar
e balançar, e procurar boas companhias, e até melhores que nós, para que possamos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2,4 de Tito, para que ensine as mulheres novas a serem sóbrias, amarem os seus maridos e seus filhos. Então, tem mulher que não quer ter filho, porque não quer arriscar piorar a saúde, não quer perder a forma, etc. Mas aqui está dizendo, ame seus filhos, você ame ter filhos também. As mulheres devem ser atentas ao ensino da palavra e buscarem aprender com sobriedade, não embaladas de mesas de bares com bebidas. Isso não convém, não faz bem. É como a gente diz, procura o marido na igreja, procura o marido entre os cristãos sinceros, fiéis. Esse é o melhor conselho para os jovens. Ou fique servindo a Jesus. 2,5. Serem discretas e castas, cuidadosas de casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então é importante, muito importante o comportamento das nossas irmãs cristãs, esposas cristãs, para que a palavra de Deus não seja blasfemada por más atitudes, ou fofocas, ou calúnias, que são contar notícias ruins de outras pessoas que não é verdade. 2,5. A discrição, recolhimento social e não o escândalo de nudez ou sensualidade, como vemos por todo lado, atraindo olhares, desejos e impulsos por muitos. Os cuidados da casa, do marido e dos filhos, principalmente, é o grande desafio das mulheres. Ao exercitarem amor, as mulheres servem com bondade na vontade de Deus, que é boa, por isso se chamam bondosas, e assim são lembradas e reconhecidas, depois que passaram pela vida. A obediência ao marido é importante para que as mulheres não venham a levantar uma insurreição e discussão que pode escalar em violência do lar e separações do casal. É sábio que a mulher tenha modos e seja prudente e educada para falar ou discordar do marido, buscando luz na palavra de Deus, que a todos e a tudo orienta para a paz e ilumina. Isto com oração fervorosa e súplicas a Deus para manter nesses tempos tão difíceis o amor e a harmonia no casamento e a união. E o lar da família que é um sacramento de Deus. Tanto o matrimônio, a cama, o leito nupcial e a família são sacramentos de Deus, que não podem ser separados pelo homem. Exorta também, alguns protestantes não consideram isso como sacramento, né? Mas eu considero que a palavra de Deus diz que é sagrado, é sacramento. Exorta também aos jovens para que tenham também mente sóbria. Sim, os jovens já devem ser instruídos na boa educação moral desde cedo, para que possam se habituar na boa educação moral, que devemos todos aprender por toda a vida. Conversão e educação é todo dia. 2,7 Tito. Se dá, por exemplo, de boas obras, já estamos na metade. Na doutrina mostra gravidade, incorrupção, sinceridade. O modo de saber se já chegamos a um bom estado moral é saber se podemos nos dar, por exemplo. A sinceridade para consigo mesmo e com Deus são virtudes necessárias ao crescimento do reino de Deus, enquanto no mundo e depois na vida eterna no céu, a luz de Deus sempre brilha com mais brancura. Linguagem sã que não pode ser condenada, oposição envergonhada, não tendo nenhum mal que dizer de vós. 2,8 de Tito. É importante a linguagem, porque a boca fala de tudo que o coração está cheio. Uma linguagem sã revela o interior cheio de graça e virtude com misericórdia e cultura e educação, né? E ocupação, porque quem não tem cultura não se ocupou na leitura, na oração, no estudo. Então, dá uma impressão de ociosidade, popularmente vagabundagem mental, né? Exorta aos servos que sejam obedientes a seus próprios senhores em todas as coisas lhe agradem, não os respondendo de má vontade. Não é fácil servir na economia ao patrão, mas Paulo não se cansa de se pronunciar nesse sentido aos escravos daquela época econômica. Hoje os empregados servem em liberdade e remuneração, que eles permite ascender a patrões se souberem capitalizar. Então eles têm até a oportunidade de se tornarem também patrões e devem então ter zelo no desenvolvimento da sua profissão e carreira. 2,10. Não defraudando na boa fidelidade, ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Assim é um modelo de empregado sem fraudes e como ornamento da doutrina de Deus. Infelizmente, os patrões não reconhecem os legítimos direitos de funcionários e trabalhadores, e alguns trabalhadores também não fornecem sua colaboração com agrado e dedicação. Então, nós temos aí greves, conflitos,
a esquerda narco-terrorista e satanista que anda pelo mundo aí, e um capitalismo selvagem. O mundo não é perfeito, esse mundo ainda não é de justiça, mas o vindouro será. Porque a graça de Deus que trouxe salvação, fazendo só uma interrupção rápida, porque parece que está acabando a bateria, então vamos fazer o encerramento aqui, mas vamos tentar continuar até o versículo 15 do capítulo 2. Então, se você aceitou Jesus e quer aceitar essa vida cristã, ainda não foi batizado, procure uma igreja, confesse seus pecados, procure uma comunidade, torne-se um cristão da família, bem-vindo se você foi. Se não, se você já é da nossa família cristã, com fé em Jesus para a salvação e vida eterna, eu deixo a bênção. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre, com a misericórdia e a luz do seu rosto. Amém. Em nome de Jesus. Vamos prosseguindo. 11, até a bateria dá. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Sobre jovens, homens, idosos, idosas, mulheres, servos e patrões, a graça de Deus opera em harmonia e bondade no lar, nas empresas e governo para o bem de todos os que nela esperam e confiam. 12. Ensinando-os que de modo sóbrio, justo, pio, vivam em breve vida deste mundo, com esperança na era da vida eterna vindoura, milênio proximal e depois na vida eterna, no universo eterno, matéria eterna, renunciando às impiedades e concupiscências mundanas. Concupiscências mundanas são que nos impulsam a cometer os nossos pecados com os olhos, os ouvidos, a boca, os pés, as mãos, etc., com o corpo, com a alma e com o pensamento e imaginação. As concupiscências, né, da carne, do demônio também, né, da nossa mente, da televisão, do vídeo, etc. Paulo é bem claro quanto ao modelo das bebidas, drogas, etc. Paulo é bem claro quanto ao modelo de harmonia social que Deus quer que tenhamos. Quanto aos escravos da época, já não é uma realidade em nossos dias, graças a Deus, porém ainda precisamos avançar na harmonia social de hoje até o dia do Senhor. Então a sociedade deve procurar, sim, saúde, educação, segurança, progresso, trabalho, emprego, harmonia, amor cristão. Luz para o mundo, nós somos cristãos, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso da grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa grande e abençoada esperança, tudo será perfeito, o mundo de justiça, Deus voltará, os anjos servirão, nós julgaremos aqueles rebeldes, anjos rebeldes, no corpo celestial eterno, agora que não morre mais, não tem doença, não cansa. Reinaremos com Jesus 1000 anos depois, no estado eterno, Nova Jerusalém, 1800 quilômetros de cubo, pedras preciosas e ouro, e toda a glória, todo o gozo espiritual e alegria com Jesus, eternamente com todos os irmãos e toda a família cristã, e conhecidos e amigos para todos sempre. 2:13 de Tito, que é abençoada esperança que com poder e grande glória Jesus voltará conosco, todos ressurretos em corpo e glória celeste, para reinar sobre todas as nações, em descanso de 1000 anos, sem demônios. Eles serão jogados no inferno e amarrados, balinhos ou velhos de mosca pretas, vultos de mosca preta. Aleluia, glórias. Maranata, Senhor Jesus Cristo. O mundo não é perfeito, mas por tê-lo errado tanto neste sentido de Deus, amado tanto, o purificador dos ímpios nos purificará também dos diabos e fará em perfeito descanso, não levará mais essas drogas, esses conflitos aí com a polícia, morte de dezenas de jovens, como teve agora no Rio de Janeiro, e será em paz, será em sanidade, em sobriedade para todos. Se deu a si mesmo para nós, por nós, para purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras e nos remir de toda iniquidade. Tudo será perfeito, porque Deus vai nos remir de todo pecado, toda má consciência, toda sujeira, toda injustiça no mundo e em todas as nações. Reinaremos sobre todas elas, você vai ser prefeito 10,5, 100 cidades, dependendo do seu galardão. Por 1000 anos, depois do estado eterno, Nova Jerusalém desce para o céu, um novo universo de matéria incorruptível, de matéria eterna, que a nossa imaginação não pode nem imaginar os gozos, a beleza, os perfumes, os cheiros, as visões, os brilhos. Eu vi aqui, subindo aqui, os 42 anjos de Deus, aquele seu raio de luz. Já é muito lindo, deixa a gente ficando surtado com a beleza de uma revelação dessa de Cristo, da mão de Cristo que desce essa luz do céu e os anjos sobem e descem para socorrer nas enchentes, nas calamidades, nas orações, na súplica que se faz na terra, em petições para o juiz supremo de todos, Rei do Rei Jesus. Estaria meio caminho de toda a bênção e descanso, ainda não chegamos na casa perfeita e gloriosa, que é a oração, e o Senhor nos assista com a palavra e o Santo Espírito
Cada dia somos um povo peculiar, os cristãos, sobre toda a terra. Fala, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze, ninguém pode desprezar o conselho de Deus, nem a pregação do seu servo. Há consequência, quem faz, pois, deixa Deus irado e sua glória de luz se retira, deixando espaço para a ação de vultos, moscas pretas agirem e o fazem com incidentes, acidentes e tragédias e vergonhas. Às vezes eu fui visitar um colega, um amigo, engenheiro, passei uma tarde de domingo levando a Bíblia, a palavra para ele. Na outra semana ele sofreu um acidente e faleceu. Conheço aí uma pessoa que a gente orou, tudo. Poucos dias teve que fazer uma cirurgia. Caiu, quebrou e teve que fazer uma cirurgia. E assim a gente vai, às vezes, chegando antes do último dia da pessoa, chegando antes de um problema mais grave na vida da pessoa, levando a palavra, levando a luz para aquela pessoa. E você que está ouvindo também, está chegando a luz e a palavra para você, então fique firme com Deus, até a próxima, dê um like, comente. Já temos aí o pendrive, R$40 mais o envio de correio, apenas o custo, 170 arquivos, 90 lições de teologia cristã bíblica, para você crescer na fé, no conhecimento de Jesus Cristo, crucificado, que nos ama muito. Deus saiba que sempre, lembre-se, que o maior amor e verdadeiro amor é de Jesus Cristo por você. Esse que falou ao oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, ao caso de luz e glória para o grupo Cruz e Força, nossos ouvintes. Agradeço a sua audiência, tenha uma boa semana e nós também.